Olá, este é mais um Devocional Esperança Viva e eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, que diz assim: orem continuamente, orai sem cessar. Sabe, amados, nós vivemos atualmente um mundo bem controverso, onde os princípios e valores cristãos e espirituais estão sendo deixados de lado e constantemente estão sendo introduzidos, no meio cristão, pensamentos que de certa forma incentivam os cristãos a abandonarem cada vez mais as práticas que nos aproximam de Deus. E por outro lado, nós vemos na Bíblia, na Palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos incentivar a igreja de Tessalônica a ter uma vida exemplar, uma vida perseverante, e a perseverar corajosamente em sua vida com Deus e na sua fé. E entre esses incentivos de Paulo, o que mais se destaca é o incentivo a ter uma vida de oração. Da mesma forma, o apóstolo Paulo nos orienta e nos exorta hoje a termos uma vida de oração, não uma vida de oração medíocre, mas uma vida de oração consistente, abundante e perseverante. O princípio espiritual da oração é que a oração tem o poder de tocar o coração daquele que tem todo o poder, ou seja, Deus. Você já pensou nisso? Então ore, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, o motivo pelo qual nós estamos fracos, frios espiritualmente, sem forças para lutar, desanimados e sem esperança, não são as pessoas, ou o que elas fazem conosco, mas sim o que nós fazemos e deixamos de fazer em relação a Deus. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. São aquelas coisas que tentamos nos enganar dizendo que não tem nada a ver, ou que não é nada demais. São essas coisas que nos enfraquecem, pois o esforço é tão grande para viver na mentira que nós acabamos por nos perder de Deus, e longe de Deus nós passamos a estar perto do diabo, perto do pecado e do mundo. E naturalmente a consequência é que ficamos fracos mesmo. Há um texto em Provérbios, capítulo 14, verso 12, que diz assim, que há caminhos que parecem certo ao homem, mas o final conduz à morte. E as pessoas que estão à nossa volta podem até contribuir, mas elas não são culpadas. A culpa está em escolher o pecado ao invés de uma vida de santidade com Deus. Provérbios 22, verso 3, diz assim: o prudente ele percebe o perigo e foge, busca refúgio. O inexperiente segue em frente e sofre as consequências. O Senhor, através da sua palavra, nos orienta a nos arrepender, confessar os nossos pecados, e a promessa é de que Deus irá restaurar a nossa vida e a nossa comunhão com Ele. Deus ele promete isso, restauração, uma vida restaurada. Lembre-se do que diz Provérbios no capítulo 28, verso 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Viva uma vida que glorifica a Deus e que te aproxima dEle, e mantenha viva a esperança. Deus te abençoe, em nome de Jesus.